Olá, gente, tudo bem? É um grande prazer mais uma vez estarmos juntos aí considerando assuntos de extrema importância para o estudo da geografia. Hoje nós vamos falar sobre população. Por que é importante estudarmos a respeito da população? Primeiro, nós vamos definir o significado desse termo. O que seria população? Um dicionário da língua portuguesa traduz essa expressão como sendo o conjunto de pessoas ou indivíduos que habitam uma determinada região ou território. Quando falamos em população, pode ser população de uma cidade, município, de um estado, de um país, de um continente ou até mesmo a população mundial. Devemos levar em conta que o ritmo de crescimento populacional de uma região ele está diretamente ligado a aspectos socioeconômicos, ou seja, a população de um território ela pode aumentar ou diminuir de acordo com a sua economia, seu regime político e assim por diante. Mas vamos fazer um panorama geral, já que o nosso objetivo, na verdade, é falarmos de forma específica sobre a população brasileira. Então, esse panorama ele baseia-se nos dados atuais sobre a população mundial e também brasileira. Atualmente, nós temos no mundo inteiro cerca de 7,8 bilhões de pessoas, ou seja, 7 bilhões e 800 milhões de habitantes em todo o mundo. Cabe ressaltar que essa distribuição populacional ela se dá de forma irregular, ou seja, nós temos continentes mais e outros menos populosos. Isso também acontece com o Brasil. Atualmente, a população brasileira ela é da ordem de 211 milhões de habitantes. Talvez vocês procurem aí na internet e vocês vão observar uma variação desse número. Por quê? A contagem oficial da população brasileira ela é feita a cada 10 anos por meio de um censo geral realizado pelo IBGE. Na verdade, nos anos seguintes, o IBGE ele trabalha com projeções, com estimativas. E o mais interessante é que, nesse momento, o IBGE ele trabalha com a estimativa de crescimento de cerca de 5 habitantes a cada minuto. Mais ou menos, né? É a projeção. Tanto é que, se vocês, por curiosidade, futuramente quiserem fazer essa consulta, entrem no site IBGE, projeção população. Vocês vão ver que ali ele vem mostrando um quadro com a numeração da população atual do Brasil e com uma perspectiva de aumento que é atualizada a cada 1 ou 2 minutos. Vocês vão observar que esse número vai sempre aumentando. Então isso é muito interessante porque, infelizmente, nós estamos em um momento de muitas perdas. Isso faz com que alguns fiquem preocupados. Poxa, estão morrendo tantas pessoas. Como ficará a população brasileira daqui a alguns anos? Então, cabe-se ressaltar que a cada momento pessoas morrem, mas também pessoas nascem. Por isso, seria difícil você firmar um número exato de habitantes de uma região, justamente por conta disso. Na verdade, esse balanço entre o número de mortes e o número de nascimentos chama-se crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é uma espécie de equação matemática que determina o ritmo de crescimento de uma região. Esse crescimento populacional, o qual classifica-se como crescimento vegetativo, ele se dá por meio de uma operação simples. Você pega o número de nascimentos, que é intitulado como taxa de natalidade, e subtrai desse número a quantidade de pessoas que morreram, que nós chamamos de taxa de mortalidade. Então você pega nascidos menos pessoas falecidas, óbitos, e você chega a um número. E você consegue determinar se esse número ele é muito elevado ou é um número reduzido. Como eu falei para vocês, essa variação vai depender de vários fatores. No passado, o Brasil apresentou um elevado ritmo de crescimento vegetativo. Por quê? A economia do país ela era propícia a um elevado número de natalidade, já que o Brasil ele vivia basicamente da economia rural. Há mais ou menos 40, 50 anos atrás,
a maior parte dos habitantes brasileiros viviam em zonas rurais e dependiam de atividades primárias, atividades agrárias, de modo que havia o pensamento que quanto mais filhos uma família tivesse, maior seria o número de mão de obra. Lembrando, gente, que o pensamento da época ele era bem diferente do pensamento atual, inclusive as leis também. Hoje as leis elas garantem o acesso à educação a todas as crianças, de modo que se hoje a natalidade continuasse elevada, boa parte desses filhos não poderiam ser utilizados como mão de obra porque a lei não permite. A lei exige que toda criança estude. Mas no passado não era assim. E eu me lembro de uma experiência interessante para contextualizar, né, o que nós estamos falando, de um grande amigo meu. Esse amigo chama-se Milton, ele mora aqui na localidade rural de Pati do Alferes, e há mais ou menos 30 anos atrás ele enfrentou um dilema muito grande com o seu pai, porque ele era o caçula de uma família de 8 filhos, todos eles trabalhavam, mulheres e homens, na lavoura de tomate, e ele, como caçula, deveria seguir aquela tradição. Só que na sua época as coisas já estavam mudando, e ele soube que aqui em Miguel Pereira, mais ou menos, né, a uns 20 quilômetros de distância de onde ele morava, havia uma escola e ele queria dar prosseguimento aos estudos, já que ele tinha feito o básico, né, para a época, que era aprender a ler e escrever. Ele queria ir adiante e ele falou para o pai dele que gostaria de estudar. Só que, na verdade, antes, ele já tinha feito uma pesquisa a respeito da logística, do que ele precisaria fazer para chegar até essa escola. Infelizmente, naquela época, o transporte era muito precário, não havia pavimentação, eram estradas de chão, de modo que o Milton deveria caminhar cerca de 2 horas para chegar ao centro da cidade, para ali pegar um transporte por mais 20 minutos. Então, o Milton gastaria 2 horas e meia para ir e o mesmo tempo para voltar. Mas, mesmo assim, ele estava disposto a continuar nessa empreitada. Quando ele chegou, orgulhoso, né, do sacrifício que ele faria para comunicar ao pai dele, o pai dele prontamente falou: você não vai fazer isso, você não vai estudar. Ele falou: mas por que não, pai? Porque eu não criei filho para ser preguiçoso. Quem estuda é preguiçoso. Naquela época, né, gente, nós estamos falando de 30, 40 anos atrás, porque o pensamento era esse. As famílias tinham muitos filhos para que esses servissem de mão de obra. Só que hoje as coisas mudaram, né? O Brasil passou por um processo de industrialização, por um processo de urbanização, crescimento dos centros. A maior parte das pessoas hoje habitam em regiões centrais, onde o custo de vida é muito grande. Além disso, a mulher ela foi se readequando no mercado de trabalho. Então, há 30 anos, a taxa de fecundidade, o número médio de filhos por mulher, era de cerca de 7. Hoje, ele não chega a 1,2, é uma média que nós temos. Então, hoje em dia, as mulheres trabalhando, elas não conseguiriam ter condições de criarem tantos filhos como era no passado. Muitas coisas mudaram, né, gente? O custo de vida, como eu já mencionei, né? Talvez até o aumento da violência. Todos esses são fatores que contribuem para essa redução da taxa de fecundidade. Temos ainda o planejamento familiar, métodos contraceptivos que impedem a gravidez, no passado não havia. Então hoje as famílias elas estão muito mais racionais e conscientes quanto a ter ou não filhos. Inclusive alguns até comentam isso, né? Quando estão estabelecendo um relacionamento sério, namorando, quando ficam noivos, comentam: vamos ter ou não vamos ter filhos? Hoje nós vivemos essa realidade, tá bom? Então, gente, hoje nós fizemos aí um balanço geral sobre a questão da população e devemos considerar, sim, esse aspecto, porque uma população ela interfere diretamente na dinâmica de funcionamento de um território. Se você tem uma população muito grande, você vai ter mais necessidades. Em contrapartida, se você tiver uma população muito pequenininha, você vai ter também algumas carências. Por exemplo, quem irá trabalhar se você tem a população pequena e boa parte dessa população já atingiu uma certa faixa de idade, já estão aposentados? São questões muito importantes. Aí eu vou deixar alguns questionamentos válidos para vocês. Quais são esses questionamentos? Qual é a população da sua cidade? Eu vou colocar aí depois destacado
digitalmente? Qual é a população da sua cidade? Atualmente, será que a população do Brasil continua crescendo como cresceu no passado? Qual vai ser a perspectiva do futuro? Gente, foi muito bom falarmos de crescimento populacional, falarmos de vida. Isso é importante, tá bom? Fica um abraço do amigo de vocês, do professor Leandro.